Oi, gente linda, tudo bom? Aqui é a Mayra Pereira da Pra Ti Bem Feito e hoje eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que virou moda agora aqui no Brasil, que são os chalkboards. São plaquinhas, né, quadrinhos, que imitam uma lousa preta e personalizada com o que você quiser, imitando aí então a fonte que você vai usar para personalizar, imitando um giz de quadro mesmo. Essa customização já é usada nos Estados Unidos há algum tempo, há alguns anos, mas, como sempre, aqui no Brasil demora um pouquinho para a moda pegar. E agora, realmente, a moda pegou. Essa que vocês estão olhando agora é uma arte, né, um exemplo, tem a data aqui de 2012. E na internet você encontra vários modelos, várias ideias diferentes, tá? Existe já a festa já de chalkboard. Então, dá para inventar muita coisa, né? E eu uso aqui, normalmente nas minhas artes, o Photoshop. Então, as nossas alunas, né, do curso de Photoshop para papelaria personalizada, elas podem criar no Photoshop, aí tem como você ter uma abrangência maior dos efeitos que você pode utilizar. Mas é possível, totalmente possível, você fazer dentro do próprio Silhouette Studio. E é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? Vocês podem pesquisar, então, na internet, né, pegar algumas ideias. O pessoal aí dos grupos do Face estão fazendo artes lindas, muito lindas. E aqui eu peguei algumas ideias desse site que é referência mundial para ideias de festas infantis. E aí, numa postagem dela no mês de maio de 2013, fazem, né, 2 anos, ela já tinha aqui algumas ideias, postou aqui. E aqui a gente pode ter algumas ideias. Tem aí o bem colorido, né, usando vários tipos de fontes diferentes, porque, né, imita uma fonte manuscrita, como se realmente você tivesse pego o giz e escrito na lousa. E aqui usando, no caso, cores diferentes, e aqui um básico, né, em preto e branco, a lousa preta e o giz branco. Então, existem várias formas de se fazer, depende do momento que você quer usar e o tipo de festa, né? E agora aqui eu queria mostrar para vocês que eles vendem lá nos Estados Unidos somente a arte. Nesse caso aqui, no site que ele já converte de dólares para reais, né? E essa arte aqui no tamanho 20 por 30, personalizada, você manda os dados para ela, as informações para essa pessoa aqui, e ela vai personalizar e vai te mandar em alta resolução, tamanho 20 por 30 por R$ 97. Com a cotação que está o dólar hoje, vai sair essa arte digital por R$ 97 aproximadamente. Então, dá realmente para você fazer para festa, para vender, fazer para festa dos seus próprios filhos, utilizando para fazer essa personalização o próprio estúdio. Você pode procurar na internet chalkboard no Google e procurar por imagens. E aí o segredinho para você conseguir uma imagem melhor para fazer esse fundo, você pode, se você trabalha com Photoshop, você pode criar a sua própria imagem, né? A sua própria base no Photoshop, colocar alguns efeitos para ficar aí essa textura, né, de quadro usado, porque conforme vai apagando o giz, vai ficando essas marcas, né? Ou então você pode procurar no Google, e aí você vem aqui em ferramentas de imagem, ferramentas de pesquisa, tamanho, e procura por tamanho grande. Eu encontrei, gostei dessa primeira imagem, ela é bem grande e é uma imagem gratuita. Entrando no site, aí tá aqui, né, o site, e aí eu baixei a imagem e vou utilizar na minha arte. Aqui também no Google você pode procurar dessa forma, e aí você vai encontrar elementos que são desenhados à mão. E aí são elementos, muitos deles são pagos, tá, gente? Mas você também consegue encontrar tranquilamente imagens gratuitas também para fazer o download. Normalmente vem em vetor, aí você precisa salvar no seu computador, descompactar e abrir ou no Corel ou no Adobe Illustrator. A gente já selecionou algumas imagens gratuitas, já convertemos no Adobe Illustrator, que é o programa de edição em vetor que a gente usa aqui.
no ateliê, e a gente deixou uma pastinha aí para vocês baixarem alguns elementos básicos, assim como lousas também. A gente fez algumas artes aqui de base e deixamos para download para vocês, mas vocês podem e devem explorar aí o Google para achar alguns sites que vocês podem baixar. Se vocês encontrarem uma imagem bacana que vocês queiram usar e for comprar, também vale a pena, porque são vetores, né? Para quem trabalha com vetor aí sabe que pode redimensionar sem perder qualidade, vale a pena. Mas não somente as imagens prontas, a gente pode também utilizar fontes. Você pode procurar no Google também Chalkboards fontes, e aí vai te dar algumas opções de sites que contêm fontes para fazer. Além da letra, né? Além de escrever o que você quiser, personalizar o que você quiser na sua arte, você também encontra fontes que podem dar essas opções de alguns elementos. Nós vamos ver. Aqui eu peguei um exemplo para vocês de um site que tem para venda um pacote com 3 fontes. E aí tem a fonte normal, custa $79, e aqui embaixo também você pode ver que eles têm outros, nesse pacote de fontes, ó, fontes que dão já elementos, além das letras normais. E procurando bem no Google também nós achamos este site aqui, que tem várias opções de fontes gratuitas, e aqui tem todos os links delas, ó. Você vem aqui embaixo, clica e vai abrir uma nova guia com a fonte específica, ok? Por exemplo, vou clicar aqui, é o número 19, vou clicar, vai abrir uma nova guia. Eu vou clicar aqui do ladinho em Download. Vai iniciar o download para o meu computador. Como nós iremos fazer essa nossa arte dentro do estúdio, se você não tem essa fonte de Chalkboard já instalada no seu computador, você tem que baixar antes de utilizar o estúdio, tá? Tem que baixar e instalar no seu computador antes de abrir o estúdio, porque daí ele vai carregar essa fonte para dentro do programa. Se você abrir primeiro o estúdio, depois baixar a fonte e depois instalar, ela não vai automaticamente para dentro do seu programa. Você vai precisar fechar o programa e abrir novamente, ok? Aqui, então, depois que eu baixei esse meu arquivo, ele vai baixar aqui zipado, ó, .zip. Eu vou abrir a pasta onde tá essa minha fonte zipada. Eu vou clicar com o botão direito sobre essa pasta zipada e vou selecionar extrair, ou extrair aqui, ou extrair para, e aí vai dar aqui o nome da pasta exatamente igual ao nome da pasta zipada. Ele vai extrair e vai criar uma pastinha, olha só, com o mesmo nome. Eu vou clicar 2 vezes para abrir e depois clicar 2 vezes no nome da fonte. Vai abrir essa janelinha, tô dando esse passo a passo para quem por acaso tiver alguma dúvida de como instala a fonte no seu computador, ok? Depois de aberta essa janelinha, você vai clicar em instalar. Aguarda um pouquinho e pronto. A opção de instalar aqui, ó, não fica mais clicável, então significa que já foi instalado no seu computador. Quando você abrir o seu estúdio, já vai estar a fonte instalada lá entre as suas fontes. Prontinho. Agora aqui, eu também baixei, também abri aqui, já baixei, já instalei no meu computador, fontes de doodles, fontes de desenhos, de elementos. Clicando aqui e aqui, depois você pode procurar também no Google, né? Não necessariamente somente nesse site, são opções que eu tô dando para vocês, vale a pena pesquisar, ok? Eu achei essas duas aqui, que eu já instalei, e que ao clicar, ao digitar uma letra ou um número, não é a letra ou o número que vai aparecer os elementos. Olha que bacana, olha que legal. E aí, se eu clicar, se eu apertar aqui o número 8, por exemplo, vai fazer esse abaloadinho aqui de pontinhos, ou para cima ou para baixo. Essa outra fonte aqui, eu baixei e instalei também, porque eu queria usar aqui esse frame, olha só que legal. Eu quero usar ele também na minha arte, então eu também baixei e instalei essa fonte aqui. Aproveitando então essa onda de usar os chalkboards para festa de aniversário,
Por que também não fazer personalizado para dar de Dia dos Namorados, por exemplo? Fazer um cartão bacana, ou fazer um quadrinho para pendurar, ou então como se fosse um porta-retrato, colocar uma moldura para o seu esposo, o seu namorado, colocar aí sobre a mesa do escritório, ou então pendurar no quarto, alguma coisa diferente, que é uma ideia diferente, para presentear de uma maneira que não é tão assim fofolenta, tão cheia de fricote como nós mulheres gostamos muito, né? Nossos maridos, nossos namorados às vezes podem gostar de alguma coisa mais sóbria, vamos dizer assim. E essa a opção do chalkboard eu achei perfeita para o Dia dos Namorados, achei muito bacana. Vamos lá para o nosso estúdio personalizar então um quadro perfeito para o Dia dos Namorados? Bora lá! Eu tô aqui então com o estúdio aberto. Antes de abrir o estúdio, já instalei todas as minhas fontes que eu vou precisar usar nesse trabalho. E agora eu vou começar abrindo o meu chalkboard. Eu vou vir aqui em arquivo, abrir. E aí a pasta que vocês têm para baixar tem alguns elementos que vocês estão vendo aqui, tá? Eu vou abrir essa aqui com moldura quadrada, porque a minha intenção é fazer realmente um quadrinho bem quadradinho, que depois eu vou botar no meu arquivo que eu fiz com a silhuete. Aqui, então, está o meu quadrinho. Eu vou abrir aqui o outro arquivo, que depois eu vou cortar e montar. Nesse caso, eu vou precisar de uma arte que encaixe nesse quadradinho aqui, porque essa parte aqui é que vai ficar vazada depois. Então, eu vou selecionar aqui a minha ferramenta de desenhar retângulo e vou desenhar esse quadrado aqui. Olha só, tem 11,3 aproximadamente, então vai ter essa abertura. Então, eu preciso fazer um pouquinho maior para que não fique nenhum defeito na hora que eu for montar. Então, 11,3 é o tamanho da arte que vai aparecer aqui. Por quê? Porque a partir disso é que eu vou personalizar para ficar na medida correta e depois não cortar a minha arte, ou então ficar sobrando espaço branco, né? Ficou certinho. Então, agora aqui, isso aqui é onde eu vou ter o meu corte. Eu vou selecionar os dois, vou dar um zoom, tá bem certinho, ó, bem na borda, vou dar um zoom, só para ter certeza. E agora eu vou agrupar, para que não se movimente, meu corte fique certinho. Só que eu quero que tenha uma borda de segurança. Então, eu vou novamente aqui na minha ferramenta desenhar retângulo, e vou desenhar um retângulo um pouquinho maior do que essa minha arte vai efetivamente ficar. Poderia selecionar o meu recorte ali, meu quadrado interno que eu fiz para recorte e deslocar. Também tem essa possibilidade. Mas como é um quadrado, né, não tem problema, então, de eu desenhar, é bem fácil. Vou aqui selecionar a cor, no meu conta-gota, deixei tudo pretinho, vou enviar para trás, e vou na minha ferramenta aqui, na minha configuração de corte, eu vou tirar o corte dessa parte de fora. Dessa forma, eu sei que eu tenho uma borda da mesma cor do meu chalkboard, vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl G. Agora, com o meu documento já preparado, prontinho, eu posso fazer a minha personalização. Lembrando que você pode fazer do tamanho que você quiser. Inclusive, nessa pastinha que vocês podem baixar aí, tem um documento que eu fiz no tamanho A3, aqui ó, quadro A3, tá? Ele já tá personalizado no tamanho A3. Você pode fazer no tamanho A4, que ele é proporcional, né? Só que eu já fiz com a qualidade para impressão no tamanho A3. Para se você tiver uma impressora aí, tamanho A3, ou então quiser enviar para gráfica, para fazer um quadro maior, você ter essa possibilidade, ok? Aqui, então, eu tenho a minha base. Ao invés de abrir, eu vou mesclar meu próximo arquivo, porque eu quero que abra na mesma guia. E aí, eu vou selecionar aqui, deixa eu ver. Ó, esses arquivos aqui, eles estão em preto ou em branco, com o fundo transparente, por isso que tá um pouquinho difícil de enxergar, para vocês poderem baixar aí e utilizar. Digamos que eu queira utilizar essas bandeirolinhas aqui, tá? Eu vou abrir
no meu estúdio, eu mesclei. Ó, então, quando eu seleciono o arquivo mesclar, eu abro o arquivo na mesma aba que eu já tinha aberto, eu não abro numa nova guia. E agora aqui, poxa, tá tudo junto, mas eu quero só uma partezinha, eu não quero usar tudo isso. Então, o que que a gente faz? A gente pode vir aqui na ferramenta faca, e aí recortar aqui somente o elemento que eu quero. Eu tô usando o Studio Business, mas você pode estar utilizando o Free, então por isso que eu estou cortando dessa maneira. Eu podia desenhar a mão livre aqui e fazer o corte no contorno total, né? Mas para mostrar que é possível também fazer no Free, ó, fiz aqui para vocês verem, tá? Prontinho, tenho a minha bandeirolinha. Aí é só girar, posicionar da maneira que você achar melhor. Essa parte aqui eu não vou querer mais usar, então, ou se eu quiser usar mais alguma coisa, eu posso vir novamente na ferramenta faca. Agora eu vou escolher a mão livre só para mostrar para vocês a diferença, tá? Do estúdio para o estúdio business ou design, os dois têm essa opção. Ó, eu posso recortar a mão livre. E aí eu venho aqui e recorto o meu objeto. O resto não me interessa mais, eu posso deletar. Agora aqui eu quero colocar uma bandeirola, né, um bannerzinho, com o nome, a abreviatura que a gente usa aqui, que eu uso aqui com o meu esposo. Só que eu quero usar a fonte, então eu vou lá na ferramenta de texto e vou achar a fonte onde tem a minha bandeirola. Venho aqui, procuro, já tá aqui instaladinha. Vamos colocar aqui, para vocês verem. Ó, cada letra que eu digito é um desenho diferente. A, B, C, D, E, F, G. Olha só que legal. No caso aqui eu quero o G. Então, eu vou desenhar só o G, vou digitar o G. Lembrando, é uma fonte. Fonte por padrão dentro do estúdio vai cortar. Então, eu tenho o costume de vir aqui nas configurações de corte e retirar o corte. Ó, sem corte. Agora sim, eu posso mexer com ele, que vai estar tudo ok. Vou redimensionar e eu quero que seja da mesma cor de um giz, quero que seja branco. Então, eu preciso vir aqui na janela cor de linha, vou pintar de branco. E eu preciso também aumentar a espessura dessa linha, porque senão não vai imprimir. Por padrão, o estúdio vem com a espessura de linha em 0, então eu preciso aumentar. Vou colocar em 1, vamos dar um zoom aqui e ver como é que fica. Ah, ficou bacana, gostei. Esse aqui, ele tá um pouquinho mais cinza do que eu gostaria. Então, a gente vai editar ele também, tá? Não se preocupem. Aqui, então, está o meu bannerzinho, tá ok, do jeito que eu quero. Eu vou editar esse aqui, pra ficar branquinho também. Então, como é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na ferramenta de efeitos de tom. Não é uma ferramenta exclusiva do Estúdio Pago, também tem no Estúdio Free. No V3, ok? O V2 não tem. Com o meu objeto selecionado, então, eu venho aqui, então, na ferramenta Efeitos de Tom, vai abrir essa janelinha aqui de efeitos, e eu venho em contraste, brilho e saturação, e posso aumentar o brilho e o contraste. Olha só, já ficou bem bacana, já ficou bem legal. Vou clicar em aplicar efeitos, pronto, já tá aplicado. Mas se você notar, ele tá um pouquinho cinzinho, deixa eu dar um super zoom aqui. Ó, ele tá um pouquinho cinzinho, eu quero um pouquinho mais claro. Eu posso vir aqui em gama e aumentar um pouquinho, olha só. Se eu tirar, aqui a quantidade de deixar em 0, fica preto. Se eu aumentar, ele fica branco. São coisinhas que você pode ir mexendo no seu estúdio e vai descobrindo maneiras de se trabalhar de uma forma mais criativa, desenvolvendo, né, e utilizando outras ferramentas e não só as que você pode estar acostumado somente a utilizar, tá? Eu queria só mostrar realmente aqui para vocês a utilização desses objetos, dessas opções aqui dentro do
Estúdio. Agora, eu vou fazer a nossa personalização, tá? Thiago e Mayra, né? E aí, cada um vai escrever o que quiser. Lembrando que, se é uma fonte que eu utilizei, eu preciso tirar o corte dela, tá? Ó, tirei o corte. Configurações de corte sem corte. Venho aqui na minha cor de linha. Existem várias cores diferentes para escrever na lousa, né? Verdezinho, azul, rosa, tem várias cores. Então, vou escolher qual a cor que eu quero utilizar, tá? E vou utilizar aqui na minha fonte. Só que para que eu venha imprimir, eu preciso também aumentar a espessura da linha. Quando vocês forem usar uma fonte para impressão, que vocês não queiram corte, vocês precisam ir em configurações de corte e retirar a opção de corte dessa frase, dessa letra, dessa palavra que vocês vão querer imprimir sem o corte, ok? Precisa retirar, então, retirar o corte. Segundo, muda a cor, personaliza da cor que você quiser. E terceiro, para realmente ser impresso, você precisa aumentar a espessura da linha. Então, os 3 lugares que eu sempre vou. Então, configurações de corte, depois eu vou em cor da linha e depois em estilo de linha. Eu gosto de colocar a cor primeiro, porque depois, conforme a cor que eu selecionar, vai dar certo com um tipo de espessura diferente. Às vezes fica muito grotesco, fica muito duro, fica muito forte. Então, eu primeiro coloco a cor e depois aumento a espessura da linha. Então, se liguem nessas coisas, tá? De repente, mas que coisa eu fiz, mas não imprimiu aqui. É porque você não aumentou a espessura da linha. Eu aumentei a espessura da linha, mas cortou tudo. Você esqueceu de tirar na configuração de corte a opção de corte. Você precisa colocar aqui sempre em sem corte, senão a silhuete vai entender que você precisa, você quer que ela corte, tá? E a cor da nossa linha também. Aqui eu vou fazer uma outra coisinha, olha só, vou desenhar um formato aqui oval, uma elipse. E que eu quero essa letra que se tem, eu quero curvo. Então, eu vou clicar 2 vezes para editar. Vou selecionar essa minha setinha aqui, ó, tem uma cruzinha. Vou selecionar ali e olha só, no momento em que eu me aproximo do meu desenho oval, essa minha palavra toma o formato do meu desenho. Viram só que legal? Lembre-se sempre que quando você colocar uma frase, uma palavra, dentro de uma forma, dentro de um formato, se você tentar arrastar a palavra, ela não vai para lugar nenhum, tá? Então, você tem que selecionar o formato que você desenhou. Com o formato selecionado, aí sim você pode mexer para um lado e para o outro. Aquele coraçãozinho que eu botei aqui embaixo, eu quero colocar ele para cima. Eu vou replicar aqui o meu coraçãozinho, vou refletir à esquerda e vou colocar ele do ladinho de lá. Aqui com essa fonte selecionada, ela é para ornamentos, né? Ela é para elementos. Então, eu vou clicar 888 e olha só que legal. Ela vai fazendo bolinhas. No caso agora aqui, ó, ela é uma bolinha vazadinha no meio. Eu quero que ela seja sólida, eu quero que ela seja todinha preenchida. Então, eu venho aqui na minha latinha de tinta, que é para utilizar a cor de preenchimento, e vou selecionar a cor que eu quiser. No caso aqui, eu vou querer o branco mesmo. E ficou assim a arte do meu quadrinho chalkboard para o Dia dos Namorados. Cada um vai personalizar da maneira que mais se identificar, da maneira que mais tocar o coração do seu amado, da sua amada, né? Aqui eu coloquei itens, coloquei coisas que realmente tem a ver comigo e com meu esposo. Agora, então, eu vou imprimir, cortar, montar o meu quadrinho, minha moldura. Você aí também, se você ainda não tem a silhuete, você pode utilizar o estúdio para ir se adaptando e conhecendo o programa. Se você quiser adquirir a sua silhuete ou então mais uma silhuete, entre em contato com a gente pelo e-mail, que nós mandaremos um cupom de desconto todo especial para que você possa adquirir a sua silhuete e fazer trabalhos lindões para a gente poder ver.
Espero que vocês aproveitem essas dicas, façam trabalhos lindos. Se você gostou, nos dê um coraçãozinho, nos marque aí no Facebook, no Instagram, O Mundo Silhoete, Mayra Pereira Prate Bem Feito. E nós nos encontramos daqui a pouquinho no nosso próximo passo a passo aqui para o Mundo Silhoete, ok? Beijocas, tchau, tchau!